O nosso artigo 5º do Código Penal, ele é muito simples, extremamente simples, contudo, devemos prestar atenção em pequenos detalhes. Primeiro, dele conseguimos extrair o princípio penal da territorialidade. No próprio texto dele diz territorialidade, artigo 5º. Portanto, isso temos como princípio fundamental do direito penal. A regra é a territorialidade, ou seja, devemos aplicar a lei penal nos crimes praticados no nosso território. O texto do artigo 5º do Código Penal diz mais ou menos o seguinte: aplica-se a lei penal deste Código para crimes praticados no território nacional, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito penal internacional. Para memorizar, lembra de contra-regra. Contra-regra no cinema, contra-regra com convenções, tratados e regra de direito internacional. Por quê? Ainda que nós apliquemos o nosso Código Penal no nosso território, a gente não pode ferir convenções, tratados e regras de direitos internacionais, por exemplo, que trate de direitos humanos. Bom, prossigamos. Quando falamos em territorialidade, algumas pessoas, para fazer as defesas de seus clientes, falavam: o Código Penal fala que essa lei é aplicada no território, no sentido literal da palavra. Calma. Quando falamos em território, não é só na terra, porque as pessoas querem falar de terra, mas crimes praticados fora da terra, do território, como, por exemplo, crimes praticados em rios, em lagos, mares, em balões ou aviões. Então, o nosso Código Penal, ele tem como aplicação em todo, vamos dizer, país. Quando a gente fala no nosso país, quem manda é a gente. Isso também serve para o mar territorial e a atmosfera brasileira, os ares brasileiros. Existe até uma piada de Mau Gosto que diz que uma pessoa que foi para a Austrália, quando viu um canguru pulando, deu um tiro e matou, dizendo que o canguru não estava em território australiano, por isso ele poderia matá-lo. Piada de mau gosto para dizer que a lei só é aplicada ao território local. Não, calma. Além disto, nós devemos ter a ciência que embarcações e aviões, eu estou falando de aviões que fica mais fácil, mas o texto diz aeronaves, embarcações e aeronaves brasileiras, certo? Ou a serviço do nosso país, também é considerado território brasileiro. Então, se uma pessoa está dentro de um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, dentro de um navio da Marinha Brasileira, ou do Exército, da Aeronáutica, uma embarcação que está levando os ministros do STJ para a Argentina. Eles resolveram ir de navio, de barco brasileiro, oficial, tá? Não é nada particular, um barco particular, um iate. É uma embarcação oficial brasileira. Ainda que não esteja em território brasileiro, se ali dentro for praticado um crime, uma lesão corporal, um homicídio, um roubo, um sequestro, será julgada pela nossa lei do Brasil, porque considera-se território nacional embarcações, aeronaves oficiais brasileiras ou a serviço do Brasil, ainda que fora do nosso território. Poxa, legal. Então quer dizer que um avião, um caça das Forças Armadas do Brasil está voando e antes de chegar na Argentina, na França, na Alemanha, dentro dele tem um homicídio, uma lesão corporal, este crime será julgado pelo Brasil. E por último, que é de mais importante do nosso artigo 5º, é que é o seguinte: se um avião ou se um navio particular estiver em território brasileiro, mas este avião ou navio for de estrangeiro, por exemplo, um Rapper que está voando dos Estados Unidos para o Brasil e antes de pousar em Manaus, mas já dentro de nossa circunscrição, do nosso território aéreo, pratica um crime contra outra pessoa ou contra um brasileiro, esta pessoa será julgada também pela nossa lei. Por quê? Porque ele já estava em nosso território. Quando eu falo território, não é só terreno, terra, piso. Uma pessoa pode praticar um crime no subsolo, no terreno, na cobertura de um prédio, dentro de um balão aéreo, dentro de um avião, de um navio, certo? Tudo isso é compreendido como território nacional. Fazendo um breve resumo, este
é um entendimento que você deve saber e anotar, até porque são alguns detalhes que, às vezes, algumas bancas examinadoras tentam colocar para você cair nessa pegadinha. Se gostou do vídeo, não preciso nem dizer, né? Já sabe. Espero que tenha gostado e até mais.